Na semana passada, o governo assina um protocolo de evacuação com o Binter. Vamos. Oi, seja bem-vindo a mais um episódio de podcast de Fredilson, meu Fredilson, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre aquele protocolo que o governo assina com o Binter na semana passada. Portanto, na semana passada o Binter emitiu um comunicado de imprensa, está falando que assina um protocolo com o Ministério de Saúde, que basicamente define as condições que pode fazer evacuação de pacientes interilhas. E existem 4 pontos naquele protocolo lá. A evacuação tem que ser comunicada 48 horas de antecedência, exceto no caso de evacuação de emergência. 2, Binter tem que garantir condições de segurança, tanto para evacuado quanto para passageiros e tripulação. 3, quem é que se evacuado tem que ter autorização médica e está acompanhado por um profissional qualificado durante o voo inteiro. E 4, dependendo do tipo de evacuação que Binter é solicitado, pode pedir certo tipo de documentação e a partir daí decide se está fazer evacuação ou não. Portanto, aquele é um conjunto de condições que está fazendo sentido horas que você está assinar um acordo de prestação de serviço de uma empresa de aviação, mas é que exatamente aquele caso ali, para modo é que um contrato e Binter que tem nenhuma obrigação. Na verdade, Binter está fazendo para modo de 2 razões. Para modo de governo pede e 2, para modo não para modo de ganhar dinheiro com aquela, se me deixa bem claro na comunicar que não tem nenhum benefício econômico, mas para modo que ela está fazendo parte de política de responsabilidade social corporativa de empresa, ou seja, aquela coisa que empresas normalmente estão fazendo para poder melhorar suas imagens ou manter uma boa imagem junto de público. Mas é exatamente aqueles 2 últimos pontos ali que está bom acha aquele acordo ali, aquele protocolo ali é estranho. Começando para o segundo ponto, Binter deixa bem claro lá no comunicado que tem nenhum benefício econômico e, na verdade, no outro comunicado Binter já tinha falado mesmo fazer operação ali no país também sem ter nenhum benefício econômico. Por exemplo, quando acontece aquela tragédia, infelizmente, aquela tragédia de jovem que falece depois de ser transportado de barco de carga de Sal de Boa Vista para Sal, para morrer supostamente Binter nega evacuar no avião. Binter emite um comunicado de imprensa para falar que até a data já tinha transportado mais de 90 pacientes nesse avião, apesar de que tem nenhuma condição para estar fazer aquela. A propósito, já agora, de falecimento de aquele jovem que chama Heloísa Teixeira, na altura estava grávida, o Ministério Público abre um inquérito para apurar, entre outras coisas, qual seria responsabilidade de Binter nesse falecimento. E aquele inquérito lá devia acontecer num prazo de 60 dias, ou seja, tinha um prazo de 60 dias para terminar. Mas desde aquele tempo nunca teve nenhum, pelo menos nem acaso, nunca teve acesso a nenhum relatório oficial com conclusão sobre o que passa naquela tragédia. Se não sabe de alguma coisa, por favor, nos deixa a resposta no comentário debaixo daquele vídeo. Mas voltando para a história, também não um outro comunicado de imprensa, mas que Binter emite mais recentemente por causa na sequência de esse conflito com a Agência de Aviação Civil, a AAC, para modo de aquele novo tarifário de preços máximos de voos interilhas que acaba de entrar em vigor no passado mês de outubro, no dia 28. Binter emite também um comunicado de imprensa da FLA, mas desde janeiro até agosto, mas já tinha feito 76 evacuações médicas urgentes com MACA, apesar de que tem nenhuma obrigação contratual nem regulamentar para fazer evacuação médica. E é verdade, não fica sabe, mas Binter que tem nenhuma responsabilidade contratual que lá e também que tem autorização por parte de AAC para fazer esse tipo de transporte lá, para modo governo que inclui aquele ponto lá na memoranda de entendimento que assina com o Binter em dezembro de 2016. Então, aquele tudo está levando nós na ponto de pergunta para modo que Binter se faz aquela assinatura lá, gosta ali. Exatamente nessa altura. Por quê? Ou seja,
supostamente, está numa altura em que está no risco de perder dinheiro para a entrada em vigor de novo tarifário de AAC. Inclusive, acaba com X pacotes econômicos e promoção, inclusive, que se é famoso Bintaço, supostamente como uma forma de contenção de custo. Portanto, para modo que Binter se compromete a fazer aquele de graça e se mantém mesmo taxa de transporte de paciente e ainda inclui aquele profissional qualificado, ou seja, seria mais 2 pessoas que transportaram de graça nesse avião, e você perde dinheiro duplamente, mais do que ele que tem perdido até agora. Então, para modo que você compromete a fazer aquele de graça. Provavelmente Binter que está respondendo ali, mas com tudo que as coisas que têm acontecido nos últimos 2-3 meses com aquele novo tarifário máximo de AAC, não pode ter mais ou menos uma ideia. Se amanhã você te lembra, Binter flama que os novos tarifários máximos põe em causa a viabilidade de empresa na Cabo Verde e também quebra aquele acordo que tinha tanto com o governo anterior como com o governo atual, e ainda também, mas nesse momento está na negociação com o governo para o esta muda regulamento para depois continuar a operar no país sem problema. Pronto, aquele é um bando de informações, bando de acontecimento que está chegando a um ponto que pelo menos a mim está deixando mas aquela é uma coisa que queria deixar em nós para nós refletir. Se vocês tiveram alguma conclusão, por favor, nos deixa no comentário, não pode debater um bocado mais. Mas agora eu queria avançar para aquele primeiro ponto de que os 2 pontos de razão para morrer que Binter está fazendo aquele. Primeiro ponto da flama, Binter está fazendo para morrer governo pedir. Para morrer que o governo está pedir Binter apoio na evacuação. Se você te lembra, governo fazia um acordo com a empresa portuguesa, a Aerovip, para comprar 2 aeronaves, 2 aeronaves casa. E que os aviões lá, em troca desse, a empresa Aerovip te leva um doné que não tem no país e também te leva mais de 21.000 contos, segundo publicado na boletim oficial. E mais, enquanto que os 2 aviões lá que chegam, o governo aluga um outro avião de empresa Sevaner, que por acaso é dono de Aerovip, e aquele avião lá estava a operar na Cabo Verde, enquanto que os 2 aviões que chegam, aquele avião que alugaram lá, chega no fim do mês passado, chega no fim do mês de agosto e tem estado a fazer evacuações até o momento. Mas numa entrevista que saiu na semana passada com o diretor de Sevaner, Alexandre Alves, ele falou que aquele avião que está na Cabo Verde só opera apenas 1/3 de que as 50 horas que está contratualizado para operar mensalmente. Ou seja, na todo aquele período já faz 24 evacuações e essa usa apenas 1/3 daquela hora. E a razão para se fazer tão poucas viagens, tão poucas evacuações, é para modo pessoas, maior parte de pacientes a ser evacuados através de Binter. E a razão que se fala de que ela acontece, de que ela preferência para Binter lá, é na verdade por causa de uma desorganização, por causa de uma falta de coordenação. Para modo, um exemplo que terá é de que avião de Sevaner tem que chamado, mas que lá que se acontece. Um outro ponto importante também que levanta nessa entrevista é que o contrato nesse momento está atrasado, ou seja, que os 2 aviões que estão para chegar está atrasado. Mas é fazer uma previsão, mas com que as informações que se toma agora ali de coordenação, de organização e tal, e com que os outros 2 aviões que estão para chegar, supostamente devia chegar na final do ano. A hora que os 2 aviões chegam, daqui a um ano, está em condições de fazer transporte de tudo doente, de tudo paciente e de tudo ilha. Ou seja, daqui a um ano. Pronto. Na verdade, aquele assunto ali é uma coisa genuinamente bom para modo de nós, Cabo Verde sendo um arquipélago e que tendo o Hospital Central
na ilhas, é bom que não tem meios adequados para fazer evacuação de pacientes para ilhas que podem atender cima Santiago e São Vicente. E, portanto, o governo está de parabéns para a iniciativa de ir atrás e tentar arranjar avião. No entanto, aquela decisão ali, tal como outras decisões que o governo tem tomado, tem sido mais decisão reacionária, ou seja, sem um planeamento. É que é uma coisa que foi pensado e executado. E aquele caso ali é um exemplo perfeito. Portanto, nesse momento não tem nenhum avião na Cabo Verde que podia castar e tarava quase a mesma coisa para Mori Binter, só está fazendo a maior parte de evacuação. Apesar de que tem condições, de que tem contrato e mesmo sem ter autorização de AC. Mas mesmo assim, pronto, o governo que se preocupa, na verdade, eles mencionam a evacuação de Binter sem qualquer coisa contra. E tudo que ele está levando na fim a três conclusões de aquele protocolo ali. É, mas nunca tem que os dois aviões opera 100% tão sério na Cabo Verde. Para modo, contrato está atrasado, cima diretor de Sevan Air Fla, e avião devia estar no país já na final de ano, não está em novembro, próximo mês é dezembro, e o governo pede ajuda a Binter oficialmente, quer dizer que é que está conta o avião está bem em tão pouco tempo, para modo, ou seja, melhor pondo, essa conta uma Binter também ajuda num determinado prazo, em que está pensando só no próximo mês, para modo, se fosse assim, é que está fazendo aquele protocolo ali. Binter ganha ponto naquela assinatura de protocolo lá, para modo, está melhor essa imagem junto de tanto de governo como de público, e ter mais terreno para trabalhar com o governo, para fazer negociação, para mudar o regulamento que nesse momento está em vigor por parte de AAC, portanto, aquele lobby, né, aquele jogo de poder, aquele monopólio. E terceiro, que ele também mostra que o governo ainda precisa de trabalho para melhorar sua capacidade de planear e de resposta para problemas do país. Para modo de fazer coisas só para mostrar, só para ser bonito, é politiquice. Pura e simplesmente politiquice. E aquilo é que o país precisa. O país precisa ser de estadistas, pessoas governantes que pensam no povo e não na próxima eleição. Pronto, aquela turinha à parte. Obrigado por assistir. Então, hoje no próximo episódio. Até lá, eu fico direito. Tchau.